Ao vivo, o Tony Silva. Um outro assunto que também repercutiu muito em todo o Piauí. Um homem foi preso pelo Batalhão de Operações Especiais, o BOP, da Polícia Militar, após manter o pai refém por 4 horas em uma residência no bairro São João, na zona leste de Teresina. O Tony registrou, fez uma reportagem, e também vai trazer mais informações ao vivo. Tony, boa tarde. Seja bem-vindo. Quais são os detalhes do caso? 4 horas, foi uma longa negociação e um susto para a vizinhança, enfim, para o próprio pai, né? Sem dúvidas, Douglas. Muito boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Um caso que realmente chama a atenção. Nós até falávamos que não é muito comum ainda aqui na nossa capital, apesar de uma capital muitos habitantes, mas não é um caso comum. Mas quando acontece, Douglas, certamente já é para despertar, já deixar aquele despertar, porque é algo que assustou de forma as autoridades, porque um filho, você já imaginou o filho colocar o próprio pai como refém, uma situação de uma crise total. Nós temos detalhes aí na reportagem, vamos acompanhar e já a gente volta com o Major Francílio. Eram por volta de 3 horas da madrugada quando policiais do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, receberam um chamado via Copom de que no bairro São João, na zona leste de Teresina, estaria acontecendo uma situação onde o filho teria sequestrado o pai, estaria com o pai feito de refém e o ameaçando constantemente. Os policiais fizeram um breve deslocamento e, chegando lá, constataram a veracidade das informações. No local já havia uma equipe da Força Tática do 8º Batalhão que teria isolado e, imediatamente, os policiais do BOP iniciaram uma negociação que durou cerca de 4 horas. Somente às 7 horas da manhã, o filho que estaria mantendo o pai refém teria se entregado à polícia. Foi o momento em que os policiais fizeram o resgate do pai, o senhor de 58 anos de idade, aparentemente estava bem, mas mesmo assim foi avaliado pelos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e fizeram a condução do mesmo para uma unidade hospitalar para ser melhor avaliado, enquanto que o acusado foi entregue à Força Tática do 8º Batalhão, que fez a condução do mesmo para a Central de Flagrantes de Teresina, onde o delegado tomou todas as providências cabíveis e ele agora aguarda a decisão da Justiça. Pois é, então tá aí, Douglas, aconteceu este episódio por volta das 3 horas da manhã, como já relatamos, e nós vamos saber agora do Major Francílio, que é aqui do Batalhão de Operações Especiais, que foi acionado, e até a gente falava, Major, não é um caso muito comum, mas é assustador. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, realmente é um caso que chama a atenção, né, por se tratar do filho que estava com surto psicótico e acabou fazendo o pai como refém, ameaçando o pai com uma faca. Diante desse cenário, o Batalhão de Operações Especiais foi acionado. Então, aqui no BOP nós temos 4 companhias. Uma companhia de negociadores, uma companhia de atirador policial de precisão, uma companhia de intervenção tática e esquadrão antibomba. Por conta dessa ocorrência com refém, policiais da Companhia de Intervenção Tática foram até o local, bem como o nosso negociador da nossa Companhia de Negociadores. Chegando ao local, foi dado início à negociação, né? Uma das alternativas táticas para a solução de crise. Foi constatado pelo negociador que o SEC, o causador do evento crítico, estava bem transtornado e não estava falando palavras com sentido, né? Em determinados momentos ele chamava a polícia, em outros momentos ele pedia para que a polícia saísse do local.
mas com técnica e a paciência do negociador e o monitoramento do estado físico e também da integridade física da vítima, as negociações elas foram até por volta das 7 horas da manhã. Foi quando a equipe tática teve a oportunidade de retirar o refém da residência, né? Nesse momento o SEC ele estava tentando fugir pelo teto da residência, mas o local estava devidamente cercado pela Força Tática do 8º Batalhão, pelos policiais do BOPE, e ele, quando visualizou essa presença policial, resolveu também se entregar. Agora, Major, num caso como este, apesar do grau de dificuldades, não houve a necessidade do sniper, ou seja, do atirador acompanhar a equipe. Quando nós somos acionados para uma ocorrência com refém, todas as nossas alternativas táticas elas são acionadas também, porque o desenrolar da ocorrência, as tratativas, esse desenrolar é que vai indicar que alternativa nós vamos empregar, lógico, sempre respeitando a legalidade e a proporcionalidade das nossas ações. Mas diante desse cenário, nós, quando temos a oportunidade de estabelecer essa negociação, levando em consideração que a integridade da vítima estava sendo mantida no momento da negociação, nós procuramos estender essa alternativa da negociação até os últimos momentos para procurar resolver uma ocorrência dessa natureza sem a necessidade do emprego da força. Foi passado para a equipe de que o acusado lá, a pessoa que estaria causando, colocando o pai como refém, ele teria já usa drogas, algum tipo de entorpecente, ou um tipo de bebida? Foi passada essa informação? Não, o que foi repassado em loco era que ele já teria tido esses surtos anteriormente, mas não chegando a esse nível de agressividade, principalmente de manter um familiar, um pai ali como refém. Após a retirada do refém do local, né, da residência, e a realização da prisão do causador, o refém ele foi encaminhado para a ambulância que estava no local, né, para verificação se o mesmo estava lesionado. Graças a Deus ele não foi lesionado ali, mas ele estava também transtornado, né, estava com medo. E o SEC foi encaminhado para a central de flagrantes. Com certeza a Polícia Civil vai estar fazendo esse levantamento da sua vida pregressa e acredito que ele já foi submetido a um exame de corpo de delito, né, ali no IML, e esse exame vai apontar se ele teria feito uso de entorpecentes ou de bebida alcoólica. O que nos foi informado é que ele teve um surto psicótico e isso não era a primeira vez. Tá certo, então. A gente agradece aqui ao Major Francílio, do Batalhão de Operações Especiais, como a gente dizia, e a pessoa lá, que o agressor, vamos dizer assim, ele deve passar por uma avaliação médica também para saber se tem algum problema psicológico, né, Major? E depois, daí por diante, daqui para frente é com a Polícia Judiciária. Então, nós vamos voltar aos estúdios com você, Douglas. Obrigado, Tony. Obrigado ao Major pelas informações e por ter aceitado o nosso convite. Como o Tony disse agora, a questão é fazer um exame médico, um exame psicológico, né? Tem que definir aí o que detonou esse surto, o que ocasionou esse surto. Se ele tem realmente uma tendência a repetir esses episódios violentos, a outros surtos acontecerem, se tem essa tendência. E daí em diante, de acordo com o resultado da avaliação psicológica, a Polícia Judiciária, a Polícia Civil vai tomar as providências, porque afinal de contas, com surto ou sem surto, foi um crime. Né? Um crime de ameaça, deixou o pai lá sob ameaça de uma faca por 4 horas. Então, preciso avaliar, né? Precisa avaliar. Ou então internar, se for o caso. Não dá mais para... Né, pega e joga lá de novo, não. Para acontecer de novo, acontecer pior, não. Tem que tomar uma medida
mais resolutiva nesse caso, né? Está em surto. Pode acontecer um amanhã, depois, a qualquer hora, vai para o tratamento. Dá para voltar para casa depois do tratamento, volta. Não dá, fica lá. Entendeu? Então, preciso... Para ele, só para lembrar, ele estava nervoso, muito nervoso, antes do surto. Mas sendo surto, né? Muito nervoso. E aí o pai manda mensagem para a mãe. E a mãe aciona a polícia. Quando ele percebeu que o pai havia mandado a mensagem para a mãe, aí ele começou toda essa violência contra o pai.